Hoje eu vou tirar uma dúvida do Caio José Rosa. E a dúvida é o seguinte: como faz para colocar uma foto do lado de um texto? Então é isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, como vocês podem ver aqui, tá? Eu já tô com o HTML aqui junto com a imagem que eu vou colocar. Então, sim, eu já tô com o Live Server também aqui aberto. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui código base, tá? E se você não sabe o que é o Live Server, é uma extensão do VS Code, tá? Eu acho muito bacana mesmo ele, tá? Recomendo para quem quer ter ele, ok? Que no caso é essa daqui, tá? Recomendo. Se você não sabe o que é, pesquise, tá? Mas basicamente ele é como se fosse um mini servidor. Então, na qual, à medida que você for modificando o código, ele vai modificando aqui automaticamente, ok? Como eu falei, eu já tinha feito aqui, tá? Clica com o botão direito, abre com Live Server, já tá aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o PTBR, tá? Que a gente é brasileiro. Aqui é como a gente vai começar a brincadeira. Eu vou criar uma div com inner criada aqui. Vou dar um enter, tá? A primeira coisa que eu vou colocar vai ser a imagem. Colocar o image aqui, pesquisar a imagem, colocar. Claro, certo? Que o nome, tá? Ele deveria ter os tracinhos, tá? Vamos dizer assim, que eu esqueci o nome. Mas ele devia ter os tracinhos, não devia ter espaçamento, tá? Mas como isso é um vídeo de tiradura de como colocar a imagem lá do outro, isso não vai interferir no código final, tá? Pelo menos nesse vídeo, mas façam da maneira correta, certo? Continuando aqui, e eu vou criar um parágrafo, tá? Tag P. Eu vou colocar um Lauren vezes 5. Eu vou colocar vezes 3, fica melhor, ok? Aqui, vou atualizar. Como vocês podem ver, já tá a imagem e já tá o texto. E o desafio é esse, a gente pegar essa imagem e colocar do lado. Então o que a gente vai fazer é o que? Utilizar estilização. Então a gente vai colocar o style, claro, certo? E o melhor sempre é utilizar o externo, tá? Estilizações externas. Sempre evite utilizar estilização inline e estilização interna. Sempre tentando utilizar estilização externa, ok? Mas como eu disse, isso é uma explicação simples, não tenho necessidade de eu criar uma estilização externa, porque o código não vai ficar tão grande assim também. De forma básica, o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou colocar aqui o container, tá? Abrir aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um display flag. Como vocês podem ver, ele já modificou. A imagem já ficou de um lado e o texto do outro, ok? Claro. Mas digamos que eu quero fazer o seguinte: eu quero que esse texto venha para o lado direito. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um flex direction, e aqui vai ter as 4 opções. Vai ter o column, que no caso é coluna, tá? No caso a imagem em cima e o texto embaixo, tá? Mas também, claro, dependendo da ordem que você colocou aqui, tá? No HTML, ok? E o column reserve, que no caso é a coluna, vai ser uma coluna, tá? Só que ao contrário, tá? Row, que no caso é como ela está agora, tá? E o row reserve, que no caso é ao contrário, ok? Então eu vou colocar o call aqui, só para vocês verem. Então ficou a imagem e o texto embaixo. Se eu colocar o row reserve, como vocês podem ver, o texto ficou em cima e a imagem embaixo. Se eu colocar aqui row, como vocês podem ver, ficou como eu disse, tá? A imagem e do lado do texto. Se eu quiser o row reserve, ele vai ficar ao contrário, tá? Agora, por exemplo, se eu pegar esse texto aqui, eu vou recortar e eu vou colocar a imagem embaixo e o texto em cima, como vocês podem ver, ele vira ao contrário, tá? Então, se liguem, tá? Na questão como você vai deixar a sintaxe aqui do texto, tá? E isso, quando a gente faz o row reserve, isso interfere no modo que a gente vai utilizar para fazer os pads, imagem. Por exemplo, coloquei o row reserve, certo? Então, deixa eu só modificar isso aqui para ficar melhor. Deixei assim, tá? É o seguinte: quando a gente deixa o row, tá? É como se a gente dissesse, né? Um fica do lado esquerdo, outro fica do lado direito. Então, entendam a sintaxe do seguinte: esse aqui vai ser o lado esquerdo, tá? E esse aqui é o lado direito. Quando eu coloco o row reserve,
o que vai acontecer? O lado esquerdo, tá? Ele vira o lado direito. E o lado direito vira o lado esquerdo, tá? Então, deixa eu fazer até uma coisa melhor. Vou deixar o roll aqui, tá? Então eu vou colocar deixa eu ver se consigo fazer aqui, tá? Vou colocar um text. Não, vou colocar da tag P, tá? Não, vou fazer melhor. Eu vou ver se eu consigo colocar na image. Eu acredito que vai funcionar. Vou colocar um pad aqui, tá? Pad right. No caso, do lado direito. Então, vou colocar ela em 20 pixels. E vou colocar um black the color. Vou colocar essa cor aqui mesmo. Essa cor azul aqui, tá? É do lado direito. Então, se eu colocar aqui Row Reserve, veja o que vai acontecer. E bom, gente, como vocês podem ver aqui, tá? Foi como eu falei, tá? O lado direito, ele estava aqui, tá? Então, o que ele fez? Como ele mudou para o contrário, ele jogou o padding do lado direito daqui, certo? Mas ele não ficou do lado esquerdo, ok? Então, sempre tem essa percepção. E quando vocês invertem o lado direito, que ele estava aqui, o pad que ele estava aqui, tá? Ele estava dando espaçamento, ele vai jogar para o outro lado, tá? Então, para resolver isso aqui, eu teria que colocar o quê? O left. Como vocês podem ver, ele já criou espaçamento aqui, tá? Então, sempre ficam de olho nesse pequeno detalhe, tá? Que algumas vezes o lado esquerdo vira o lado direito e o lado direito vira o lado esquerdo, tá? Porque quando a gente muda a ordem, também muda o local onde você colocou a margem, tá? E bom, gente, o que a gente pode fazer agora é tentar deixar mais bonitinho. Então, o que eu vou fazer, já que eu tô com o container aqui, eu vou colocar um widget de 800, a altura eu vou colocar 500 pixels. E vou colocar, tá? Uma cor de fundo meia cinza, tá? Então eu vou pegar um pouco do black, vou pegar aqui e vou deixar um cinzazinho assim. Pronto. Na image eu vou colocar tamanho de 250 pixels, vou colocar mais. Vou fazer até melhor, vou colocar ela em 50%. Melhorou. Melhorou não. Vou colocar aqui 40 pixels. E aqui no container, tá? Eu vou criar um padding 30 pixels. Vou tirar esse daqui, tá? Pra ficar em nada mesmo, tá? E já vai ficar no que eu quero. Na image vou colocar uma margem, de 0 pixels por 15 pixels, acho que já deve ser o suficiente. Coloquei aqui, tá? Aqui também, dentro do container, eu vou colocar Justify Content como center e o Align Items colocar como center também. Já ficou bem melhor. Então, o que eu vou fazer agora é colocar um border também, tá? Na image, eu vou colocar de 30 pixels para criar uma border raios. Esquecido, border raio. No parágrafo eu vou colocar aqui uma color quase white, essa daqui meio amareladazinha, e no container também vou colocar um border raios de 30 pixels. E o que eu vou fazer é centralizar ele. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui ordem, colocar também display flex, tá? Coloquei aqui, coloquei a altura em 100% da viewport e vou colocar Justify Content como center e o Align Items como center também. E como vocês podem ver, já ficou centralizado, bem bonitinho, tá? Sim, só um detalhe. Toda vez que você colocar o Display Flex, tá? Ele vai modificar o lado, tá? Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um outro texto aqui, por algum motivo tivesse um outro texto, o que ele ia fazer? Se ele tivesse coluna, ele ia pro lado horizontal, tá? Então, para resolver, a gente só ia colocar o Flex Director e ia resolver esse pequeno detalhe, tá bom? Então, gente, resumidamente é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se for preciso gravar outro vídeo, eu gravo também, tá? Então é isso, valeu, falou e até mais.